nesse início do programa de lives públicas, né, que a gente chamou Pesquisas em Diálogo. E aí a gente está aqui na primeira live do programa de 5 lives. Esse projeto é realizado pelo Grupo Sismógrafo, o qual eu também agora faço parte como colaborador, e ele possui o apoio da Secult, Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, do Estado do Espírito Santo, na categoria de residências artísticas. E para vias de arquivo do grupo e do projeto, as reuniões são públicas, apresentadas semanalmente por essa plataforma Zoom, e elas serão gravadas para divulgação pelo Instagram e pelo mailing do grupo também. E essas gravações, posteriormente, também serão postadas no canal do YouTube como uma forma de incentivo e criação de arquivo para acesso público. Então é isso, novamente queria agradecer a presença de todo mundo. Hoje nós teremos o artista André Arçari, junto com o curador Rafael Fonseca, ambos coordenadores desse projeto também, sim. E aí, com a palavra, os dois, e boa noite. Obrigado, Marcel. Obrigado, Rafael, também por ter aceitado participar do projeto. Assim, fiquei muito feliz. E você propôs uma dinâmica que eu acho que é muito interessante para a gente, que é essa dinâmica de compartilhamento, né? O Rafael havia convidado o Rafael, eu e a Andréia, quando estávamos, eu, a Andréia e o Marcel, quando a gente estava desenvolvendo o projeto, a gente convidou o Rafael e ele achou interessante também convidar outras pessoas para a gente ter outros olhares em relação aos trabalhos que a gente vai desenvolver, está desenvolvendo durante essa residência. Então, eu acho que foi uma posição interessante, assim, porque abriu mais o leque para a gente conhecer outras pessoas de outros lugares fora do eixo também, que têm produzido arte. Enfim, então acho que isso é interessante, assim. Fiquei muito feliz com essa posição e essa é a primeira de uma total de 5 lives, né? O Marcel fez essa apresentação inicial. O projeto começa hoje e essa tomada de lives termina no início do mês que vem. Da semana, quarta-feira, às 6 horas da tarde. Na semana que vem, a gente tem o Hugo Waek e o Thiago Santana num diálogo, né? Então, o projeto, dentro dessa categoria de residência, pensava um pouco um trabalho artístico de 5 pessoas dentro desse grupo, que é um grupo aberto a colaboradores. E aí, dentro do projeto, estamos eu, o Marcel Diogo, o Hugo Waek, a Andréa Falqueto e o Sandro Novaes, e com acompanhamento crítico Rafael Fonseca, a Marisa Mocarzel, Thiago Santana, Ana Rocha e Divino Sobral. E Divino Sobral, isso. E aí, enfim, a cada semana o Rafa fez um sorteio, então a gente vai conversar, sempre um artista e um curador em pesquisas em diálogo, assim, né? Eu queria começar um pouco nessa conversa meio aberta que a gente vai ter, eu e o Rafa agora aqui, apresentando um pouco trabalhos mais recentes, assim, da produção que eu tenho feito e questões que eu tenho pensado, assim, para o que eu tenho desenvolvido atualmente aqui, né, nessa residência meio que virtual, que para mim é um formato super novo, assim, né? Que é uma outra forma também de como apresentar um trabalho numa residência virtual, assim, né? Que é um contexto completamente diferente do que uma residência presencial, assim, né? Então, isso também é um ponto para a gente pensar como desenvolver um trabalho para uma residência virtual também, né? Não só pensando o caráter da apresentação, mas também o caráter da criação do trabalho, né? Para essas mídias. Eu vou compartilhar a tela. É um vídeo mais recente que eu fiz para um outro projeto. Tem um pouco a ver com essa relação das coisas que eu tenho feito atualmente. Vou passar um trecho de uma série de vídeos. Vou me concentrar um pouco nessa ideia do vídeo, né? De uma série de vídeos que eu fiz durante os anos e que tem uma relação um com o outro, assim, né? E aí a gente vai conversando a partir disso.
numa dessas imagens que recorto de forma obsessiva de volumes enciclopédicos, há uma em preto e branco de Cortázar, em um papel meio amarelado, marcado pela pátina do tempo, que diz uma frase que já não me lembro mais. De nós ainda me lembro. Aqui, um soldado abraça uma criança. Olho para essas imagens como se fosse o fotógrafo. O que eu fazia ali, em meio ao medo da guerra, quando registrava o amor em seus peitos armados e exauridos? Não saberia te dizer. Um desfile de armas, uma entrada para. Eu não sabia, tu não sabias. Um fotógrafo uma vez achou que seria valioso registrar esse império de tanques. Esse, o Holocausto. Duas imagens que se contrapõem. Já nesta, a legenda diz algo sobre os benefícios tecnológicos do pós-guerra. Quantas coisas se perdem nessa vida. Quem tirou essas imagens? A que mundo elas pertencem? Não saberia te dizer. Nossa história me atravessa como um filme em edição, e como uma pilha de rolos fílmicos guardados em latas que pairam atrás de mim, penso que agora é a hora de arquivá-los. Arquivar essa balada de dois viajantes solitários que fomos eu e você juntos. Para sempre. Ou quase. As pessoas não se separam, elas se abandonam, como disse Alan Poe em um passado. Você vai abrir um outro trecho, André? É isso? Só para gente ver. Tá.
Dá uma acelerada nesse, que ele é mais monótono. Mais um último aqui. Acho que tem a ver com isso. Acho que é isso, assim. Eu reuni assim, na minha produção tem uma série de frentes, assim, de trabalhos, né, pensando um pouco em blocos, e aí eu imagino que é um pouco um recorte desses trabalhos, eles se dão um pouco por uma lógica similar, que é a lógica do dispositivo, assim, né. Como a gente pode pensar o dispositivo, e aí num conceito amplo, assim, né, o dispositivo do campo da arte, o dispositivo máquina,
né, o aparato tecnológico de base utilizado para as projeções ou para as formas de produção de imagem ou de luminosidade, né, enfim. E aí esses trabalhos giram um pouco em torno disso e um pouco em torno da lógica do arquivo também, né? Então, naquele mais recente, a gente tem, se um dia eu te amar de novo, lhe direi, que é desse ano atual, uma série de recortes de enciclopédia. Dentro desses recortes que eu faço a partir de tomos de enciclopédia, criei uma narrativa a partir deles, assim, né? Arquivei essas imagens que eu recorto das enciclopédias a partir de uma regra, arquivei elas e criei uma narrativa em torno desse contexto. Eu mostrei uns outros trabalhos, aqueles dois que tem a imagem do projetor e a imagem do aparelho de luz, né? Do spot de luz. Eles são dois trabalhos que eu realizei em 2016 para um projeto para o Prêmio EDP, né? Na qual eu realizei uma trilogia com 3 vídeos que dialogam um pouco dentro desse contexto, chamava Trilogia do Dispositivo, que eu registrei o próprio espaço, um dos espaços possíveis do artista de vídeo que trabalha em ambientes internos. Realizar imagens é esse estúdio videográfico, né? E essa trilogia um pouco que apresenta o que seria esse estúdio, quais são os elementos principais desse estúdio, né? O próprio espaço, é um ar-condicionado, um som de uma coisa que a gente não vê muitas vezes, né? Um som da máquina, um barulho da porta, de alguém passando, enfim. E aí tem essas imagens, né? A imagem do próprio projetor, que depois eu levei para a exposição e projetou o próprio trabalho, né? Numa metanarrativa. E os outros 2 trabalhos que eu selecionei, o Alto Silêncio, o Silêncio Profundo, né? Um termo latim para silêncio profundo, é um vídeo na qual me apropriei de imagens de arquivos de guerra e criei um pouco essa narrativa numa situação limite, né, como um anticlímax do anticlímax do anticlímax, para uma situação que a gente nunca vê acontecendo, mas está presente ali, né, os caminhões e os tanques de guerra, enfim, essas máquinas carregando as armas para o ataque, mas a gente nunca vê eventualmente o ataque em si. Dialoga um pouco com esse mais recente, né, Se um Dia Eu Te Amar de Novo, que tem também imagens de guerra também, assim, né? Pensando um pouco na relação do amor e da guerra, duas coisas que para mim são fortes. O Cosmorama Solaris, né, que é aquele que tem imagens da NASA, imagens de satélite filmadas do espaço, é um pouco uma homenagem ao Tarkovsky, que também é um cineasta que leva o título desse último trabalho, Stalker, né? O Tarkovsky tem um filme de 79, que eu acho que é o que eu mais acho interessante dentro desse contexto de um cinema mais espiritual, meditativo, na qual ele tenta criar certas situações. Assim, o filme eu acho muito bonito porque ele filma um pouco as texturas das coisas do mundo, assim, e tenta criar um lugar de meditação dentro do cinema, assim, e de reflexão também, né, para as coisas, para os valores humanos perdidos, né, digamos assim. E aí, quando eu desenvolvi esse trabalho, ele se chamava Projeto Stalker, para o Museu de Arte do Espírito Santo, em 2014, 2015, para uma exposição que teve a curadoria do Júlio Martins. Ele foi um projeto pensado para o museu enquanto, assim, partir do próprio edital, né? Realizar um trabalho de ateliê, de residência, durante 8 meses, e aí, durante esses 8 meses, 20 minutos por dia, registrei uma das 4 câmeras de segurança que a gente tem acesso através da TV principal. Assim, qualquer morador do meu apartamento pode ter acesso às 4 câmeras principais do prédio. E aí, durante esse período de tempo, eu registrava 20 minutos de uma dessas 4 câmeras que eu selecionava de forma ordenada, né? E aí, no final, apresentei nessa exposição essas imagens, um recorte também pensando nessa lógica do anticlímax, né? Uma situação que nunca está acontecendo. Quer dizer, se na mídia a gente vê sempre essas imagens de câmera de segurança, alguma coisa que acontece que é muito marcada, né? Uma situação, ou um furto, ou algo desse tipo, eu pensei em imagens que 99% das vezes é a imagem comum dessas câmeras, né? O nada acontece, quando nada acontece.
E aí, quando eu mandei o projeto, também já pensei em uma sala específica do museu, pensando em abrir uma salinha pequena, assim, essa sala não existe mais, o museu foi reformado recentemente, né? Mas havia uma salinha pequena que ficava sempre fechada porque não se enquadrava dentro dessa arquitetura de cubo, assim, né? Que era uma salinha em cima da escada. E aí o projeto foi enviado já pensando em abrir essa sala durante a exposição e usar essa salinha como um servidor vazador, vazando imagens das câmeras de monitoramento interno ao vivo do próprio museu, assim, né? Eu contratei a mesma empresa de segurança que o museu contrata para prestar o serviço e pedi que vazasse um servidor para essa pequena sala, assim. Então acho que esse trabalho é interessante porque marca, e aí eu chamei a sala de A Zona, que dentro do filme Stalker tem esse lugar, assim, né, meio incompreensível, na qual o Stalker, esse personagem, vai levar as outras pessoas e coisas estranhas acontecem, assim. Então eu chamei esse espaço de A Zona e eu achava muito circunstancial desse gesto acontecer, assim, a gente abriu a sala, na medida que ela foi aberta, a gente montou esse servidor, não pintou, não fez nada, deixou do jeito que estava. E aí era interessante porque as pessoas viam todos os trabalhos da exposição a partir dessa sala, assim, ela servia como uma espécie de mapa, uma cartografia do que é o museu, inclusive de espaços na qual o público também não tem acesso, né, normalmente. Então, você podia ver a administração trabalhando durante a exposição, podia ver a museóloga trabalhando no acervo, enfim. E era uma sala na qual não tinha câmera de segurança, era a única sala da instituição que não tinha, porque ela ficava sempre fechada, né? Então, era também um lugar estratégico que rompia com essa lógica da vigilância, assim, né? O trabalho foi pensado para colocar uma TV principal voltada para o canto de uma parede, né? Você entrava na sala e você via só as costas da TV, assim, pendurada, né? O espectador fazia esse gesto de dar essa volta na TV. Quando ele dava essa volta, a gente posicionou a câmera de segurança dessa sala justamente para a TV. E aí, quando o espectador dá essa volta, ele percebe que ele está sendo apreendido e está vendo uma imagem que aí ele não sabe se é em tempo real, né? De uma rua ou se é uma imagem gravada, assim, né? Ele dava essa volta, tinha uma prateleira depois em sequência com imagens que eu havia selecionado, das próprias câmeras do meu prédio, um texto que mostrava o projeto e aí, em sequência, essa pequena sala, assim. Eu acho que todos esses trabalhos, eles criam um contexto, né? Criam um diálogo com aquilo que eu tenho feito agora na residência, assim, pensando a residência, que é essa coisa da apropriação, né? Estava falando com o Rafael na última reunião que eu tenho muitas coisas guardadas, assim, sei lá, desde notas fiscais, bilhetes de cinema, bilhetes de viagem de avião, sachês de chá, enfim. E aí pensei em reunir essas pequenas acumulações em colagens e, em sequência, também produzir a partir de um livro que eu tenho aqui daquelas séries, tipo 1001 filmes para se ver antes de morrer, 1001 vinhos para se tomar, 1001 livros para ler. Eu comprei um numa época que era 501 diretores, assim, né? E aí pensei em acessar através do Google, já que tudo que a gente faz atualmente é virtual, o nome de cada um desses diretores e diretoras, buscando um retrato deles usando a câmera, usando a própria câmera de filme, assim, né? Filmando um filme. E aí, no final, reuni todas essas 501 imagens dentro de um vídeo com 2,5 segundos com imagem de cada um, assim, né? Mais ou menos. É um pouco o que eu estou desenvolvendo agora, nesse 1 mês e alguma coisa aí na residência. Eu acho que eu falei tudo. Posso comentar algumas coisas ou não? Pode, deve. Então, bem, primeiro, já que o Marcel puxou lá atrás e fez toda essa apresentação maravilhosa, eu queria me agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês 5, né, os 5 artistas que fazem parte desse projeto, e também, claro, enfim, dizer que é um prazer falar com o André, assim, nesse formato virtual, sobre o trabalho dele. A gente colaborou recentemente numa exposição individual, alguns anos atrás,
e acho que é bacana, enfim, sempre estar trocando e aprendendo junto. Queria te fazer uma pergunta, André, que eu não sei se ficou muito claro para mim, mas de que ano que é esse vídeo do Solaris e esse do Silêncio? 2015 e 2016. Tá. Não, eu ia te perguntar, assim, tem algumas coisas que eu anotei aqui também, mas também não quero, claro, fazer dezenas de perguntas, mas eu fiquei, assim, primeiro queria dizer que é muito bom ver os trechos assim, um depois do outro, e queria dizer também que esse primeiro filme chamou muito a minha atenção. Qual que é o título dele mesmo, que você acabou de falar aí? Se um Do dia eu te primeiro chamar de trecho. novo, eu lhe direi. Exatamente, é. Porque eu queria talvez começar talvez falando sobre isso. E primeiro que eu acho interessante você ter escolhido, né, falar precisamente, enfim, não falar sobre isso, mas você trouxe esses trechos dos filmes todos, acho que é uma escolha interessante, que denota também muito desse seu interesse em relação ao audiovisual, ao vídeo, uma certa cinefilia, que eu acho que você tem também, né, óbvio, né, uma pessoa que escolhe trabalhar com 501 diretores que você conhecer, né, antes de morrer, se ela não fosse cinéfila, eu não sei o que ela é. Mas, enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas eu queria comentar, até partindo da nossa experiência na exposição lá na UFES, e aquele filme maravilhoso que você fez sobre essa sua relação com o café também, a ideia do trabalho, né? O trabalhar cansa. Queria que você... Eu estava tentando me lembrar uma coisa do vídeo, desculpa, mas eu não estou conseguindo lembrar 100%. Aquele vídeo tinha uma narração sua também, não tinha? Ou é viagem da minha cabeça? Naquela exposição tinha 2 vídeos. Tinha uma Sim, sala com uma instalação 3 canais, né? isso. Na entrada, ao lado da entrada, e no final tinha um vídeo com narração, sim, que era o Com Terra narração. Dura, Exatamente, que também era sua voz, certo? justamente. Trechos da minha Exatamente. voz e trechos de um ator contratado. Muito bem. Não, eu queria comentar sobre isso, assim, queria que você falasse um pouco sobre, porque eu acho que é interessante ver como você tem alguns trabalhos com audiovisual que tem essa relação mais com a metalinguagem, digamos assim, como a Uhum, trilogia do dispositivo, que você mostrou lá no Tomiotaque, que acho que foi até uhum, quando eu vi presencialmente vendo esse trabalho, e como eu tenho a impressão, e também não quero te historicizar assim, né, publicamente, mas enfim, mas me chama a atenção ver como que nos últimos trabalhos tem uma relação com a narração aparece mais a sua voz também, e eu acho que tem uma espécie de maneira de construir o texto que demonstra muitas vezes uma fragilidade da figura do narrador, ou da figura do artista. Quero dizer assim, eu acho que você... Quer dizer que são duas maneiras que, na minha cabeça, enquanto público, né, enquanto curador também, parecem maneiras diferentes de lidar com o vídeo. Né? Uma não vou usar esse termo autobiográfico, né, mas é uma dessa voz que fala com o público. Eu lembrei, por exemplo, só para pensar alguém mais próximo da nossa geração, do Jonas Arrabal, que tem alguns trabalhos com narração e alguns trabalhos que ele não coloca a voz dele, que ele coloca uma legenda e o público lê a uhum, legenda. E acho que é interessante pensar esse outro lado, que é esse lado de uma relação, às vezes com a metalinguagem, entre aspas, às vezes com uma coisa que você falou aí, está até no final de um dos filmes, que é de uma espécie de filme de arquivo, você se apropriando de coisas. Mas, enfim, acho que primeiro, não sei, queria te vir falar um pouco mais, assim, como é que para você esse lugar de colocar uma narração, produzir um texto, o que diferencia isso das maneiras anteriores com as quais você lidava com um vídeo? uhum. Eu vou pôr esse que estava. Vou pôr uma versão díptico desse que estava na outra salinha, que era multicanal, sem som, e a Sim, gente vai conversando com a imagem de fundo, assim. sim, senhor. Tá passando aí, né? Tá passando. É aqui que tá travando. É, eu tenho muita dificuldade em criar narrativas na qual a minha voz aparece, assim. Porque eu não sei se eu cheguei durante sei lá, né, 9 anos de produção, 8, 9 anos, se eu cheguei a ficar confortável a criar uma narrativa na qual a minha voz aparece. E aí eu não sei até que ponto também era necessário que a voz aparecesse, né? Até que momento isso faria sentido. Então, quando eu comecei a pensar essa história da narração off, partiu muito
dessa ideia da poesia, né? Que é também uma das vertentes assim, né? Que me interessam muito. Então, esse trabalho mais recente ele foi pensado um pouco dentro dessa relação, assim, né? Os poemas do Yehuda Amichai, tem um trecho no final do Estrangeiro do Camus. E aí, na hora que eu fui construir a narrativa, assim, né, pensando como que eu posso criar um roteiro que revele parcialmente pontos objetivos da imagem, mas também permita que essa imagem fique aberta a interpretações, né, fique aberta à subjetividade do outro, daquele que vai assistir. Eu fiquei pensando muito que esse roteiro ele devia vir, os dois roteiros, tanto o que você fala do Terra Dura quanto esse, eu acho que eles casam um pouco nessa situação. Eles têm muito silêncio, assim. Uhum. Esse mais recente, eu acho que tem uma construção de uma montagem, de uma mixagem mais cinemática, assim, né? mais próxima de um filme de circuito de cinema, diferente do outro, que é um filme longo de 50 minutos, né? Esse é realmente um curta de 5 minutos, com 34 canais de áudio, mais 4 trilhas mixadas entre esses canais. E eu gravei todos os canais separadamente, assim, eu fiz um roteiro com esses trechos e às vezes eu olhava algumas dessas imagens gravadas pensando o que eu poderia colocar, o que eu poderia contribuir com a imagem de forma objetiva, trazendo um dado que é histórico para elas. Por exemplo, tem uma imagem que aparece os soldados britânicos na ofensiva militar. Eu achava que isso devia aparecer na narração, então eu falo ofensiva militar britânica. Na outra imagem, eu crio uma espécie de frustração do espectador para imaginar que eu vou descrever todas elas, assim. E aí eu não descrevo, né? Então, por exemplo, tem essa e depois tem os soldados alemães na Segunda Guerra entrando num túnel. E aí eu só falo uma entrada para, né? Então, eu acho que, assim, a construção das narrativas para mim, a construção desses roteiros para mim, tem se dado atualmente muito nesse contexto, assim, entre a objetividade da imagem e a subjetividade da interpretação delas, assim, né? Muito porque, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho mais recente das enciclopédias, a ideia inicial era libertar essas imagens desses tomos enciclopédicos na qual elas estavam ali ilustrando, né? Compondo um caráter de ilustração em relação à história, né? O que se interessa ali é o aprendizado da história, né? Dentro da enciclopédia. E as imagens, elas vêm como uma ilustração, assim. Então, quando eu tiro a legenda, a imagem perde completamente esse dado objetivo, né? Então, muitas vezes, quando eu comecei a recortar, eu achei, será que é interessante que eu faça um registro sobre o que é essa legenda para mim mesmo ou não? E aí, na metade, sei lá, quando eu recortei umas 60 imagens, deixei um tempo e aí depois eu fui olhar elas, eu fiquei pensando que sentido faria recondicionar uma legenda se essas imagens já tinham caráter de legenda dentro da enciclopédia, assim, né? E aí fico pensando muito nessa ideia do Aby Warburg de uma história das imagens e não uma história do discurso. O que me interessava um pouco no recorte era pensar essa ideia do Atlas, que ele fala, né, no Atlas Mnemosyne, criar relações entre as imagens, né, no intervalo entre elas. Ou seja, é uma imagem com a outra, e com a outra, e com a outra, ou seja, é esse intervalo, né, a iconologia dos intervalos, né, um termo que ele coloca para a ideia do Atlas Mnemosyne. Então, me interessava pensar muito nisso, assim, libertar a imagem do discurso, porque dentro da forma como a gente aprende a história da arte na academia, né, nós que temos essa formação acadêmica, a gente sempre vê uma imagem com um discurso, assim, muitas vezes o discurso vem primeiro que a imagem. Por isso que eu achei interessante também hoje mostrar imagens para depois trazer o discurso, porque de alguma maneira esse discurso também é subjetivo, né? Quando a gente assiste o jornal e, sei lá, no período das manifestações teve muito isso, né? A gente assistia o jornal e aí as imagens já eram precedidas de um discurso, né? Então, por exemplo, quando a Sandra Emberg ia falar, agora vocês vão ver imagens absurdas de baderneiros destruindo as avenidas da cidade. Aí corta e vai para as imagens completamente editadas, a ordem das coisas, né? Primeiro vem a polícia, depois vem os baderneiros, e o que seriam os baderneiros.
ou vice-versa, assim, ou seja, havia uma espécie de montagem e essa subjetividade que antecede a imagem, assim, primeiro, eu posso achar que não são nem baderneiros, assim, quer dizer, eu posso questionar todas essas ideias pré-concebidas para essas imagens, assim, né? Então, a ideia era libertar o discurso, assim, né, das imagens. Porque antes de elas estarem na enciclopédia, elas estavam em algum outro lugar, no arquivo da pessoa que registrou, assim, né, que também se perde. Então, a gente tem uma questão em relação à autoria também, né, que seria impossível hoje a gente produzir uma enciclopédia, porque a enciclopédia é meio uma referência de autoria de imagem, né. Como a gente criaria uma enciclopédia, seria inviável comercialmente para uma editora pagar o direito autoral de 3.000 imagens para produzir um livro, assim, né? Por Então, eu isso que a fiquei gente tem pensando... a Wikipédia, né? Como é que a gente faz uma enciclopédia hoje em dia? É isso. Tem os editores, você que atualiza, cada você um se puxa edita, né? links, é muita Então, eu coisa. fiquei pensando um pouco nisso. E nos trabalhos anteriores, a minha relação estava muito forte com a poesia, porque o Terra Dura, o Trabalhar Cansa, né? E o Terra Colidida, que é o recente, né? Em desenvolvimento, formam essa trilogia da Terra, que se inicia com a leitura do poema do Pavese, né? Uhum. O poema do Pavese, na qual ele fala sobre a própria terra e com a seca que tinha ocorrido aqui no estado. E depois eu vou para o Trabalhar Cansa, né? Que é o livro de poemas do Pavese, assim. Então eu achava interessante ter trechos de poemas meus, falas como fluxos de consciência e trechos dos próprios poemas do Pavese, assim, dentro do trabalho. Uhum. Uhum. Posso até selecionar aqui para a gente ver alguma coisa. Agora, deixa eu Mas fazer uma pergunta. eu acho Esse que é primeiro assim vídeo que funciona para mim. Pode falar. esse... Fala, desculpa. Não, pode falar. Esse primeiro vídeo que você mostrou hoje, você capturou todas as imagens também, não foi? Capturei, sim. Então, aí eu queria te fazer uma outra pergunta que tem a ver com isso, e acho que o Terra Dura, né, que esse vídeo maravilhoso estava mostrando aí como pano de fundo quando você falava, a versão de 2 canais, eu acho que queria que você falasse um pouco também sobre isso, assim, porque é isso, você não trabalha só com imagens de arquivo, né? Você também tem esse interesse em capturar, você até usou esse termo aí, né? Enfim, você falou, esse filme novo é um pouco mais cinemático, ele é um filme mais curto em comparação ao outro. Então, eu queria falar mais sobre o processo criativo mesmo, e te perguntar como que é esse seu processo de composição, né? O que diferencia esse lugar do artista-editor, digamos assim, lidando com a imagem de arquivo diretamente, né? Nessa curadoria também das imagens, e como é que você lida com o processo de composição de um vídeo quando você vai para um lugar, né? E captura as imagens, né? Enquadra e também traz mais para perto essa sua relação com a fotografia, né? Como é que é para você lidar com esses dois processos diferentes? Muito boa pergunta. Eu acho que eles são processos em diálogo, assim, né? Eles entram em diálogo de alguma maneira, em alguma medida. Eu acredito que o trabalho que eu faço de fotografia, ele tem muita influência do meu olhar em relação ao cinema, assim, né? Eu consigo pensar muito bem as imagens como cenas ou estilo de filme, assim. Sempre quando eu faço uma fotografia em campo ou em algum lugar que não seja uma imagem apropriada de uma informação de segunda geração, enfim, eu penso um pouco que elas têm que ter um pouco de vazio, assim. Eu acho que elas têm que falar do intervalo, de alguma maneira, de alguma medida, num sentido de que elas têm que lidar com a síntese da coisa, assim, né? Raramente aparece figura humana, e esses enquadramentos eles são muito pautados por essa atmosfera do cinema, assim, né? Eu consigo imaginar muitas dessas imagens assim como imagens que poderiam ter sido feitas por um fotógrafo de estilo de filme, assim. Uhum. Então, acho que a relação é essa, assim, né? Pensar as imagens em relação ao trabalho do cinema, porque eu fiquei muito tomado também, né, por essas imagens do cinema, assim, por esses registros de como esses enquadramentos de câmera de cineastas, por exemplo, como Wim Wenders, que me interessa, Ozu, Mizoguchi, como que esses cineastas fazem os quadros, assim, né? Como se cria uma mise-en-scène para a narrativa, né? Uhum. Uhum. Eu acho que é um pouco isso.
Agora, uma outra coisa que você falou aí, você falou ainda há pouco do Warburg, você falou, não, como é que você falou? Você falou uma iconologia dos intervalos ou uma Isso. iconografia dos intervalos, iconologia dos intervalos. Eu queria que você falasse sobre um outro aspecto, isso é muito, enfim, não quero abrir o portal da terapia aqui não, mas acho que é uma coisa que é muito pessoal, assim, muito interessante perguntar. Queria que você falasse um pouco sobre a sua iconofilia, né? Porque, assim, eu acho que é muito interessante ver como você, e claro, né, assim, acho que, enfim, acho que eu te conheço minimamente, sei lá, não vou falar que a gente é amigo íntimo, assim, mas acho que eu te conheço um pouquinho, né, e sei que você tem uma relação muito forte com as imagens. E eu acho também que talvez todo mundo que tem esse interesse em trabalhar com esse certo cinema de arquivo, digamos assim, né, ou não à toa você faz esse trabalho em cima da noção de enciclopédia, me parece ter esse interesse muito claro em querer coletar imagens, né? Então, não sei, assim, como é que se você se enxerga como um iconófilo, como é que é a sua relação com talvez um certo excesso de imagens no mundo que já é tão excessivo, né? Não à toa estamos aqui nós conversando nesse Zoom, né, com carinhas ali acima, numa quarta ou quinta, gente? Uma quarta, né? Uma quarta-feira de noite, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa noção de iconofilia, assim, se você acha que isso também respinga no trabalho de alguma forma, né? Eu acho que tem muito isso, assim, muito. Eu sou obsessivo pelas imagens, assim, e a questão é que são obsessões bem específicas, assim, né? Quando começa também, vai num aspecto de querer escavar todas essas imagens, assim, me interessa um pouco. Eu vou botar o Terradura de fundo. Bota, Gente. bota. Esse que você falou que tinha as... eu acho que... Vocês estão vendo, né? Estamos vendo. Vou passar que esse take é longo. Então, eu acho que tem uma questão muito forte em relação às imagens, assim, porque eu gosto muito de colecionar imagens, né? Desde 2011, isso começou um pouco em 2011, assim, quando eu comecei a registrar esses takes, assim, né? Essas tomadas de trechos de filme na qual eu posicionava uma câmera pequena Sony Cybershot na frente da TV para ter essas imagens como registro para mim, assim, né? E comecei a criar depois, né? Composições com essas imagens para ter também uma espécie de um catálogo de imagens que me interessava para serem referências para o meu trabalho, para alguma coisa que eu gostaria de produzir, seja em pintura, desenho, enfim, e que acabou se tornando o próprio trabalho. Então veio um pouco dessa relação assim de uma espécie de catalogação, né? Uma espécie de diário mesmo, né? Acho que está mais na ideia de um acervo, de um obsessivo, do que eventualmente, porque essas catalogações também vão se alterando assim, né, com o tempo. Eu percebi que quanto mais imagens eu acumulava, mais complexo era a ordem de catalogar as coisas, né? Uhum. Primeiro comecei assim, será que eu catalogo pelas cores? Será que eu catalogo pelos dias de registro? Pelos diretores, pelos filmes? Tudo começou a se perder, assim, né? E aí virar uma massa só, um grande arquivo de imagens apropriadas, registradas, né? Reprografadas de trechos, assim. Então, eu tenho esse interesse nessa ideia do Atlas, assim, né? Já que a gente está pensando no Warburg agora, Uhum. eu acho que é interessante porque assim o Atlas do Warburg é um pouco isso, né? Tem uma série de pranchas e é muito circunstancial também, que é um trabalho que não se deu por finalizado, né? O Warburg morre antes de concluir o trabalho, mas eu acredito que era um trabalho inconcluso desde o seu projeto. Porque se o Warburg tivesse vivo, ele faria mais 79 pranchas, assim, né? E eu acho que é interessante também porque a forma como ele monta cada prancha é muito subjetiva e pressupõe que, não sei, que uma imagem poderia estar numa outra prancha, assim, né? Quando você olha
todas as pranchas juntas, assim, você entende que essa ideia da visualidade que ele vai pensar, né, essa ideia de um registro, ele é bastante subjetivo, assim. Então, eu me identifico muito com essa ideia dessa catalogação que o Warburg faz, porque é um pouco isso, assim, né? A imagem sem o discurso, montada em uma série de pranchas, a partir de uma determinada seleção, que abre para o espectador a possibilidade de pensar suas próprias pranchas, assim, né? E criar novas analogias, novas relações. Então, para mim, a ideia do catálogo, ele vai um pouco nesse sentido, assim. O catálogo de imagens, ele está um pouco nesse sentido. Há uma possibilidade de criar um limite em relação a isso, assim, né? Circunstancialmente, alguns projetos pensam uma regra, né, um dispositivo, ou seja, a regra também pensada como um dispositivo para que ele aconteça, mas muitas vezes esses arquivos, eles vão ficando aqui comigo um tempo até eu entender quais são as possibilidades de construir relações, assim, né, entre as imagens, seja por blocos, seja por constelações de relações cromáticas, composicionais, enfim, seja pela própria ideia do grid como um dispositivo, né, ou seja, tudo está enquadrado num grid, o grid já é a forma, né, e ao mesmo tempo o conteúdo das imagens vai ser posto nesse formato. Isso eu acho que é interessante para pensar como eu vou construir essas relações, né? Eu acho que o Stalker tem isso. Na imagem das câmeras de segurança do museu, esse tipo de imagem ele já é oferecido enquanto grid, né? Você pode escolher entre 12 e 16, dependendo da quantidade de câmeras que o próprio local tem e foi montada para o local, assim, né? Aqui no prédio 4, lá no Museu 16, enfim. Dá para se pensar essa ordem já, assim, pré-estabelecida, que é, para mim, assim, a possibilidade de abertura da coisa, né? Se já tem uma regra, eu vou trabalhar a partir da regra, assim, né? Se já tem o formato, eu também já vou trabalhar a partir do formato. E quando eu comecei em 2011 para o Ausência-Presença, foi apresentado em 2013, né? Essa catalogação dessas imagens, eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Como apresentar essas imagens, assim? Se eu apresentaria elas nesse formato, enfim. E aí eu percebi que a cada apresentação o trabalho poderia ser modificado, assim, né? Eu tenho uma coisa que é o a partir, que é o a priori, e aí eu penso essas imagens, enfim, como uma ferramenta para que na hora da execução, na hora da montagem, da exposição, eu possa criar relações em contexto com os espaços, assim, né? E eu acho que é similar também com esse trabalho recente de enquadramentos, assim, porque às vezes você perde o índice de qual é a dimensão física daquelas imagens que eu filmei, assim, né? Então, tem imagens que são bem pequenas, menores que 10 por 15, e tem outras que são tamanho de uma página 21 por 27, assim, né? Só que na visualidade, a gente tem esse quadro, que é o quadro de cinema 16 por 9, assim, né? Esse formato widescreen de tela, de monitor. Então, não sei se eu respondi muito bem. Não, assim. respondeu, mas eu queria puxar uma outra questão que tem a ver um pouco com isso também, que eu acho que é uma coisa que eu percebo muito, sempre que a gente vai trocar alguma ideia, mas acho que nunca te perguntei isso explicitamente, não. Mas é porque você acabou de falar sobre isso, né? Sobre essa, enfim, relação com as imagens e como que uma imagem, enfim, acaba criando uma ponte de um diálogo com a outra, e como também te interessa a ideia de atlas. Agora, tem uma outra coisa que chama muito a minha atenção em você, independentemente do trabalho, mas em você, pessoa física, digamos assim, que é um conhecimento muito amplo que você tem sobre artes visuais, né? História da arte e arte contemporânea. E aí, sei lá, eu penso nesse vídeo que você mostrou, acho que foi o primeiro também, que de repente no texto da narração você cita Edgar Allan Poe. E eu penso também em muitas conversas que a gente teve, até mesmo quando a gente foi pensar a sua exposição em Vitória, e muitas vezes eu falava de alguma coisa, falava, não, mas isso lembra tal artista, não, mas tal artista do vídeo sabe fazer isso, fez isso dessa forma. Sempre me impressionou um pouco, diferente de tantos outros artistas da nossa geração, digamos assim, o fato de que você, enfim, vai parecer ridículo dizer isso, mas sabe que não é. O fato de que você vê muita arte e corre muito atrás, assim, de ver foto de exposição, ficar atento como as pessoas montam, enfim.
Então, a pergunta que eu queria fazer é um pouco essa, assim, qual que é a importância de ser tão público, digamos assim, de artes visuais na composição do seu próprio trabalho como artista visual, entendeu? Assim, qual a porcentagem assim de importância de ficar atento a que os outros estão fazendo e como que isso também informa a maneira como você pode conceber a sua própria pesquisa? Eu não nasci aqui em Vitória, né? Eu moro em Vitória há 10 anos e anteriormente a isso, que é um pouco da minha geração MTV e tal, né? Um pouco da geração que muda da internet de escada para internet a cabo, assim. Acaba aquela história de sábado à tarde, tem que entrar às 2 horas, pagar 10 centavos, sei lá, nem lembro mais, assim, mas sai dessa sofrência total, assim, por um velo, aí, e o meu contato com arte, assim, eu não lembro nada antes de ter visto. A primeira exposição que eu vi, assim, foi a exposição do Andy Warhol, aqui, no museu. Ah, é? Jura? Foi. Mas era o quê? Adolescente, assim? 2007 ou 2009, assim. Uau! Eu não me lembro de ter visto outra, assim, eu não me lembro de excursão, não lembro, não sei se, sei lá, museus, não lembro mesmo, tô tentando lembrar aqui agora. E essa do Warhol, assim, o que mais tinha me marcado foram as salas de vídeo, de cinema, de filme. Agora, aquele momento, né? Bem psicanalizando o artista, tá tudo Tem uma explicado. virada, Agora, assim, sim. acho que tem uma virada conceitual ali, porque eu comecei a fazer pintura, comecei fazendo publicidade, né, antes de tudo, porque era o único curso possível lá, assim, não tinha nenhum outro curso de humanas, assim, né, sei lá, jornalismo não abria turma, enfim, tinha publicidade, mas eu não queria, assim, eu sempre quis fazer cinema ou artes visuais, assim, não sabia muito bem o que era. E quando eu entrei no curso de artes visuais, eu pensei, visuais, né? Um pouco parecido com cinema. Deve ter alguma disciplina na qual eu posso pirar bastante com vídeos. Quase não teve, né? Teve uma disciplina que foi totalmente teórica, assim, a gente leu bastante do Bois, foi ótimo. Mas a questão não é essa, assim. A questão é que eu sempre vi muito filme. Porque também era uma válvula, não sei. Era um lugar na qual, enquanto adolescente, eu ia, era o cinema, assim, né? Em Linhares, que foi onde eu nasci, no interior. E, assim, eu nasci com o cinema de lá, assim, quando ele surgiu era 2012 e tal. A última relação que eu tinha com essa ideia de cinema lá era que meu pai contava, na década de 70, existia um cinema que depois fechou lá. Uhum. E, assim, eu achava demais, assim, né? O contato com o cinema sempre foi muito marcante, assim, né? O contato com o filme, e depois o contato com o cinema. E isso... foi uma chancela, assim, para que eu quisesse fazer algo dentro desse contexto. Quando eu vi os trabalhos do Warhol no museu, eu entendi que havia uma diferença entre filme e cinema. Assim, né? Cinema era um dispositivo de espetáculo e filme parecia ser uma outra coisa. Quando eu vi os trabalhos, sei lá, Kiss, It, Empire, eu entendi, assim, né? A partir do Empire eu vi Satan Tango, entendendo esse tempo mais dilatado da imagem, que começou a me interessar. Eu achei que fazia muito sentido produzir alguma coisa dentro dessa lógica. Nem sei mais qual era a pergunta. Está tentando sobre o seu lugar como espectador atento assim, das claro. artes visuais. Sim. Porque eu acho que tem uma obsessão. O artista que é obsessivo, ele é obsessivo na vida, né? Então, assim, não é a produção que é obsessiva, é o cara que está ali, né, coletando coisas do mundo, enfim, de terror, que vai coletar o lixo dele, não vai jogar nada fora, criar um arquivo das coisas. A ideia de criar um arquivo, por exemplo, eu tenho um arquivo de filmes, um arquivo de um DVD para um HD para filmes, um HD para vídeos de artista, enfim. Eu acho que é um pouco também da forma como eu consumo as imagens e como eu produzo essas imagens, né? Elas são muito parecidas. A forma como eu consumo esses trabalhos também tem uma lógica de catalogação, assim, das coisas, né? Uma lógica meio enciclopédica, assim. Na graduação falavam muito, assim, pergunta a André, que André vai saber qual é aquela artista que faz uma exposição, e aí virava uma espécie de charada, assim, eu queria muito responder, assim, né? Tipo assim, qual é aquela artista que faz exposição na década de 80 que começa a vigiar pessoas, Sophie Calle, pronto, eu já respondi, assim. Inclusive, tinha cursos na qual eu corrigia a pessoa que estava falando, não, esse trabalho é de 78, o de 79 vem depois do momento, então, assim, virava uma espécie de obsessão também de se tornar uma enciclopédia, né?
o artista, como o Hélio Oiticica não queria morar dentro da obra, então, de repente, eu queria ser uma enciclopédia, assim, não sei. E a coisa dos arquivos é muito marcante para mim, assim, porque quando eu começo a assistir, por exemplo, quando eu começo a assistir o filme de um diretor, aí já era, assim, vira uma espécie de maratona. Então, eu tenho que assistir no mínimo, sei lá, se tem 15, eu tenho que assistir no mínimo 14, assim, né, para falar, conseguir entender o que é o trabalho, porque a gente vai sendo tomado, né? A gente assiste um, quando a gente assiste o segundo, a gente já tem a tomada do primeiro enquanto experiência, assim, falar, faz muito sentido, assim, esse filme em relação ao... Ou não faz sentido nenhum, né? Sei lá, Jim Jarmusch. Um é de vampiro, o outro... O cara fica vagando pela cidade, o outro é do cowboy, enfim. E que também tem uma relação, aquariano, tem tudo a ver, assim, né? Tem sempre que quebrar com uma regra, alguma coisa assim. Tem um anti-cinema, né? Então, eu começo a criar essas analogias, assim, também criando um catálogo das imagens dos filmes, assim, né? Sei lá, criando um catálogo mental do que é a forma de fazer cinema desse ou daquele diretor ou daquela diretora, assim. E é um trabalho sem fim, né? Sem fim, sem fim. Queria só te fazer mais uma pergunta, porque também acho que já tem 1 hora mais ou menos que a gente começou essa gravação, e também, claro, queria deixar espaço para outras pessoas que quiserem perguntar outras coisas. Você já falou aí da catalogação, e eu ia comentar um pouco isso, né, que me chama a atenção também. Sei lá, você é um artista que de repente fala: não, estou no processo de desenvolvimento desse último vídeo que compõe a trilogia tal, né? Então você tem uma autossistematização do trabalho que eu acho que a grande maior parte dos artistas que colaboram não tem, mas enfim, é só para chamar a atenção disso. E queria fazer 2 perguntas bem cretinas e muito pontuais, assim. Primeiro, sobre o uso da trilha sonora nos vídeos, né? Assim, como é que você pensa a trilha? Porque eu, particularmente, sou aquele tipo de espectador que muitas vezes acha que uma trilha pode acabar com o trabalho de arte, ou uma trilha pode fazer, né? Vou dar um exemplo horroroso aqui. Horroroso não, mas um exemplo que é muito teenager, né? Que é escutar a trilha de Amélie Poulain, né? Assim, a gente escuta aquilo na mesma hora, é impressionante. Você pode odiar o filme, mas você sabe que a letra sonora de Amélie Poulain. Amélie Poulain, quase toda semana, tá na Ana Maria Braga, aquela trilha sonora, né? Assim, então, isso é muito doido. E em alguns vídeos seus tem a trilha, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem a trilha. E queria fazer o auge da pergunta cretina, que é muito cretina, muito modernista a pergunta, mas se você é alguém que se considera mais artista visual ou cineasta, digamos assim, ou enfim, ou melhor dizendo, se você se importaria se alguém te chamasse de cineasta um dia, né? Já que você está aí na sua busca pelos 501, se você também acha que é um cineasta, você prefere se resguardar no Se é o guarda-chuva. 502, né? Você prefere se resguardar no guarda-chuva das artes visuais. Nossa, seria... Não sei. Nunca aconteceu assim, né? As questões são sempre... não, o André é um artista do vídeo, assim. Eu posso fazer foto que eu vou ser um artista do vídeo. É o que roda, assim, a mais. Porque o vídeo é meio que um lugar de imã dos meus trabalhos, né? Eles têm aparecido muito forte, assim, as fotografias aparecem, mas o lugar do vídeo também, ele é muito marcante. Na exposição que você curou, inclusive, não tinha uma trilha, assim, né? O vídeo da pequena sala, da outra tinha 2 músicas que foram mixadas no meio da cena da paisagem, pôr do sol, e isso marcava, porque assim, a trilha da sala pequena era posta muito alta, e ela tomava todo o espaço expositivo, assim, né? Então, as fotografias também acabavam tendo essa trilha, né? Acabavam inconscientemente tendo uma trilha, que era essa trilha das máquinas trabalhando na produção, no beneficiamento do café, né? Então, assim, geralmente eu começo a pensar que o trabalho não tem uma trilha, né? É muito difícil para mim conceber uma trilha para o trabalho. E na produção da trilha, assim, nunca contratei ninguém para fazer trilha, assim, né? Sempre me apropriei de sons ou peguei daqueles copyleft do Free Music Archive, assim, né? Então, também é um processo para mim pensar, assim, seria, né, contratar alguém de mixagem ou de trilha sonora para pensar juntamente comigo o projeto, assim, né? Porque muitos trabalhos não têm mesmo trilha, assim.
Mas tem uma mixagem de som que acaba se tornando uma espécie de soundscape, assim, né? Uma paisagem, cria uma paisagem sonora do vídeo que acaba sendo, no fim, uma espécie de trilha, né? Uhum. Mas eu não sei se, evidentemente, eu tenho uma dificuldade, assim, de finalizar um trabalho e aí falar, não, essa é a trilha, perfeita, encontrei a trilha de primeira, assim, né? Então eu vou fazendo uns testes, assim, primeiro, falar, pode ser essa. Aí eu assisto, deixo um tempo, daqui a alguns dias eu volto e falo, não, talvez. E aí eu busco, geralmente, assim, eu busco samples, assim, né, ruídos, enfim. Aí digito lá nas tags, música concreta, pensando sempre uma relação com a indústria, né, sei lá, uma coisa meio metal, assim, me interessam muito esses sons das coisas, os objetos, assim, né, o metal é um dos objetos que me interessa, assim, por exemplo. Essa cena tem a martelada do metal que eu acho que é muito, muito presente, assim. Mas eu não sei se, evidentemente, a trilha não é pensada nunca separadamente, assim, né? Sou sempre eu que vou pensando a trilha em relação às imagens, mas eu não sei se, evidentemente, essa relação ela é tão consciente, assim, sabe? Uhum. Se ela tem essa diretriz de que, não, aqui eu quero uma trilha tal, enfim, eu quero que venha uma nota, não é muito isso, assim, eu vou sempre concebendo essas colagens em relação a essas imagens. Então, assim, às vezes eu deixo o trabalho um tempo e aí estou ouvindo alguma coisa e pensar, talvez alguma coisa com essa batida meio synth pop, né, um sintetizador possa fazer sentido para esse trecho do filme ou não. Nesses do Terra Dura e tal não tem, né? Tirando aquelas duas músicas, não tem essa trilha como, por exemplo, na Amélie Poulain a gente tem isso, assim, nesses filmes mais marcantes a gente tem isso. A trilha vai voltando muitas vezes durante o filme para que fique marcado na mente do espectador essa ideia, por exemplo, se é um filme de romance, sempre que aparece os dois personagens principais no romance, toca a trilha, né? Isso é uma coisa da edição também, né? Como o som vai influenciar na percepção da relação entre os personagens. Então, eu penso muito ao contrário, assim, não me interessa que o espectador tenha uma ideia marcada de que, não, essa trilha é daquele trabalho, essa trilha é daquele trabalho. Isso não me interessa muito. E, na maioria das vezes, as trilhas não têm voz, né? É sempre uma batida, alguma coisa assim, mais fluida. E para criar um pouco um contexto mais sensorial da coisa, né? Porque eu acho que é muito num fluxo de consciência as imagens, né? Uhum. Ótimo, não sei se alguém tem alguma pergunta para te fazer do nosso seleto grupo de pessoas aqui, se alguém quer abrir o áudio, a câmera e fazer alguma pergunta, já que temos aqui alguns minutos ainda, eu acho. Posso perguntar? Pode, claro, Hugo. Então, é porque eu ia perguntar também essa coisa da trilha sonora, mas pelo menos naqueles vídeos que você mostrou no início, eu achei que tinha uma coisa que junto com a trilha sonora, né, o conjunto, tinha uma coisa de melancolia, uma coisa de saudosismo do passado. Queria saber se você tem isso mesmo, só foi uma coisa que eu percebi, né, esses vídeos, né, mesmo sendo, sei lá, de uma parada militar, né, claro que já tem toda uma conotação de violência, né, é uma parada militar russa, né, meio da década de 80, né, uma coisa tão... Eu queria saber se você trabalha com isso ou só se realmente isso faz parte do teu imaginário. Me interessa, sim, me interessa pensar essa ideia, tanto dessa noção de um tempo mais dilatado, né, da imagem, e de uma melancolia. Esse trabalho tem porque ele começou a ser pensado em relação a essas imagens de enciclopédia e também em relação um término de um relacionamento. Então ele meio que é uma junção de duas coisas completamente distintas, assim, né? O amor e a guerra, nesse sentido, imagens da guerra, imagens do amor, enfim, e essas relações que se pode ter entre a perda de referencial, a perda de razão que se tem dentro da guerra, por exemplo, né? E como essas duas narrativas podem se conectar, né? A perda do amor também levando à condição da guerra, enfim.
E aí fazia muito sentido nesse trabalho e nos outros. O Terra Dura, eu acho que também tem uma voz meio melancólica, né? Meio baixa. O tom é muito baixo, assim, nas narrações, que trazem um pouco essa ideia da melancolia, porque é um trabalho pensado a partir da seca aqui do estado. Então, são dois trabalhos, eu acho que faz sentido, sim, essa ideia da melancolia. São dois trabalhos que pensam um pouco essa condição, né? Essa condição do indivíduo, né? Já que todos os dois têm um caráter, digamos assim, né? Como o Rafael falou, autobiográfico, mais no sentido de uma figura falando consigo mesmo, eu acho que fazia sentido. E mais recente nesse, tem a condição de que ele foi feito agora na pandemia, assim, né? Então, é também uma descarga elétrica das sensações de se viver agora no Brasil, abrindo todos os dias uma mensagem dizendo que a gente está superando o número de mortes. Então, assim, não teria como não ser melancólico. E no trabalho do Trabalhar Câncer do Terra Dura, também não teria como não ser, porque foi um momento em que enfim, meu pai mora na roça, produz café, e todos os vizinhos lá também têm essa produção do café, e muitos produzem nessa lógica da monocultura. Então, se vem uma seca, a maior seca dos últimos 80 anos, se vem uma seca, você tem uma perda quase total, então, assim, não tem como vai ter renda a partir disso, assim, né? Então, não tem também como não me contaminar em relação às histórias, assim. Então, acho que a narrativa vai tomando esse caráter dessas imagens que são meio secas, meio desidratadas, em relação também à própria situação na qual esses indivíduos estavam vivendo, que eram análogos, assim, né? A ideia da melancolia como uma ideia de resiliência também. Legal, legal. Eu fico pensando, né, que você ficou falando nessa coisa também da quarentena, né? Se você considera que isso é uma coisa pessoal sua, ou você considera isso que é uma coisa do momento, né, do coletivo, né, da sociedade brasileira, ou se você acha que é só uma coisa sua mesmo? Como é que você percebe isso? Da ideia da melancolia ou da ideia dessa crise? Melancolia agora da quarentena, né? Então, porque assim, falando um pouco mais do trabalho, eu tinha muito interesse em pensar imagens, construir um trabalho mais objetivo em relação às enciclopédias e que esse trabalho fosse também uma reflexão sobre esse recorte das enciclopédias, como se daria, o que faria sentido em recortar imagens de um documento, de um material de arquivo, enfim, pensando as possibilidades de produção de alguma coisa dentro de casa, né, já que a gente está 24/7 há um ano dentro de casa. E aí não me veio muito como resolver isso, assim. Então, ele partiu um pouco de uma crise interna, de como resolver o trabalho, e de crises internas de como eu estou me sentindo agora. Então, eu pensei, por que ao olhar essas imagens, eu não posso olhar essas imagens como se fosse eu o fotógrafo de todas elas? E aí, quando eu comecei a olhar, né, um pouco diante da dor dos outros, da Susan Sontag, assim, né? Por que fazer imagens de alguém morrendo na guerra se eu poderia ajudar essa pessoa em vez de registrar um documento histórico, assim, né? E, ao mesmo tempo, se eu não faço essa imagem, como ter um registro histórico desse acontecimento para que isso se torne também um dado para a posteridade, assim, né? Então, fiquei pensando um pouco nisso, assim, né? Porque já que o trabalho lida com a ideia do dispositivo, por que não pensar também que eu sou esse personagem que vai registrar as coisas, né? E o que se registra, quando se registra, como se registra, enfim. Um plano, as imagens têm recortes muito diferentes, assim, né? A imagem do soldado da ONU segurando uma criança, ela é feita muito de perto, assim. Você sabe que provavelmente o fotógrafo pode também ter sido um soldado ou ter trabalhado para a ONU para registrar essas imagens no período, enfim. Então, cada imagem tem, a partir da forma como a gente tem esse resultado da imagem, ela também é um índice de como foi possível registrar a imagem naquele momento. Então, por exemplo, as imagens de maio de 68, elas também têm isso, assim, né, de estar no lugar, assim, né? A câmera subjetiva na frente dentro do acontecimento.
As imagens da Primavera de Praga são todas opostas, assim, são todas escondidas, porque era proibido fazer imagens daqueles acontecimentos. E com câmeras também bastante distintas, assim, né? Se na França, em 68, os estudantes tinham a possibilidade de ter esses materiais, de poder revelar nas próprias universidades, enfim, ter mais acesso, no outro não, assim, né? Então, muitos dos arquivos da Primavera de Praga são de autores desconhecidos, enquanto na França a gente tem exatamente quem fez, quando fez, por que fez, assim, né? Então, fico pensando um pouco nessas apropriações, principalmente dessas da enciclopédia, de tentar entender qual era o lugar do fotógrafo, assim, né? Qual era o lugar daquele dispositivo, interesse das imagens, voltando um pouco à ideia originária, né, da imagem, e não a ideia de ilustração na qual ela aparece dentro do livro. E sobre a noção de melancolia, você perguntou alguma coisa, se é uma coisa do momento. Por exemplo, se a gente não tivesse na pandemia, eu produziria algo diferente? Seria um pouco isso, né? Talvez eu não produziria, porque quando eu comecei a fazer essa do Terra Dura, foi um pouco isso, assim. Só me veio o interesse em registrar uma coisa mais autobiográfica do trabalho do meu pai, enfim, quando ele entrou na melancolia. E aí eu fui junto com ele para a melancolia, né? E essas 5 famílias que moram ao redor, assim. Então é um objeto, assim, não deixa de ser um objeto de pesquisa, assim, é um ponto de interesse do trabalho, que aparece vez ou outra de forma mais subjetiva, mas que também aparece no trabalho dos cineastas que eu me interesso, assim, o Tarkovsky tem muito disso, né? Esse lugar da resiliência, da meditação, da reflexão. É legal, legal. Então você tem que ter essa identificação para fazer, para embarcar na escolha, na produção, na direção dessas imagens, né? Tem que ter alguma coisa que falta, digamos assim. Que te puxe, né? Te puxa lá. Que me faz pensar, porque assim, em momentos de crise, a gente começa a pensar sobre a situação, né? Quando a gente está bem, a gente não pensa. Então, tipo assim, quando a gente está ganhando dinheiro, a gente está gastando dinheiro, a gente está bem. Quando a gente está ficando sem dinheiro, a gente começa a pensar sobre o dinheiro. Então, isso também é uma forma de pensar sobre a própria coisa, né? Não sei, assim... Durante a pandemia, a gente começou a pensar muito sobre a casa. Não à toa, as pessoas reformaram a casa. Que foi o espaço... Tiveram um cuidado muito grande em relação à casa para pensar, não, agora eu fico na casa, assim, né? Pintaram a parede para aparecer no vídeo, uma parede pintada, bem feita. Tem todo um trabalho para pensar o lugar, assim, né? Que anteriormente muitas pessoas, inclusive, nem ficavam muito em casa, assim. Então, eu fico pensando que é também uma forma... a melancolia também é uma forma de reflexão, assim, né? Sobre as coisas. Como é que é? Saturno, né? Como é que é? Saturno é melancolia, o livro? Não, tem uma influência. Melancolia tem influência de algum planeta. Agora, eu acho que é Saturno, claro, sim. O Panofsky tem um livro gigante chamado Saturno e Melancolia, analisando lá a gravura do Dürer, da Melancolia. Isso, exatamente. Lembrei disso. E eu tenho 6 planetas em Capricórnio, então tem muito disso, né? Que é regido por Saturno, enfim, a gente vai entrar no campo do misticismo. Assim, a gente vai entrar no Capricorniano, Hugo é Capricorniano, eu sou Capricorniano, Marisa Mocarzo é Capricorniana, então assim, a gente acabou de abrir aqui. Né? Vamos colocar um trechinho do lado do o meu pai também Saturno. Tá legal. O meu pai também é capricorniano, assim, ele tem todo o arquétipo do capricorniano, assim, já operou dos 2 joelhos, tem muita dor nas costas, sempre pensa em relação ao dinheiro, o trabalho, todas as questões envolvem o problema do trabalho ou a felicidade de estar trabalhando, enfim. Então, atravessa, assim, né? A coisa da melancolia me atravessa. Legal, legal. Mais questões para o André? Alguém? Não sei. Eu só queria falar uma coisa só dizer que eu gostei muito de estar mais próximo, né, do André, de ter convivido aqui, né, com as questões e eu percebo muito assim no trabalho dele algo que também eu me identifico, que que está muito presente em qualquer filme que ele passou,
que é a ausência, né? O silêncio, e tem um sentido de poesia muito forte, né? Ele nos leva para um lugar que é um lugar que a gente não espera. É como se a gente fosse junto, e, ao mesmo tempo, eu percebo uma estética, né, que é engraçado, porque quer dizer, é um filme totalmente, né, fora dos padrões tradicionais dessas questões todas. Mas ele tem no filme essa relação de, por exemplo, nesse último, né, a relação de luz e sombra, a relação da textura, né? Você percebe a textura e tem uma paisagem esgarçada, né? Então, assim, gostei muito de estar presente, perceber isso, e eu sei que a gente vai perceber muitas outras coisas em todos eles, né? Muito bom. Obrigado, Marisa, pelos comentários. Eu acho que tem sim isso. Tem uma relação próxima com essa... Não chega a ser uma ideia da ruína como a gente entende convencionalmente, talvez, né? Mas uma ideia de vazio mesmo, e silêncio, enfim. Você está sem áudio, Marisa. Você está muda, Marisa. Tem que... Voltou. E quando eu via, né, tu falaste, né, e eu estava vendo os filmes, eu via muitas perdas, né, seja, como tu disseste, a perda da guerra, seja a perda mais subjetiva do amor, de outras coisas, de pequenas perdas mesmo. Uhum. Isso está muito presente. Sim. Inclusive, eu não sei se eu mostrei esse trecho. No último filme posso disponibilizar para todo mundo assistir depois que tiver interesse. Tem uma hora que eu falo assim, né? Quanta coisa se perde nessa vida. E aí dou um corte e vou para uma imagem completamente vazia de uma paisagem, assim. Então, acho que tem muito isso, assim, porque aí, se a gente for pensar assim, os cineastas dos cineastas que mais me atravessaram, assim, Tarkovsky, que eu já falei hoje aqui, né, o Wim Wenders, tem também o Kiarostami, assim, que eu acho que tem muito disso, né, dessa paisagem meio árida, o Gosto de Cereja é bastante isso, assim, né, um cara tá um personagem que quer realizar uma ação, a gente não sabe exatamente o que é, e aí vai dando carona para outras pessoas, na qual ele pede para que a pessoa realize a ação para ele, e, né, na hora que ele fala o que é, né, não, que eu quero que você me enterre vivo, né, então, ou seja, ele quer cometer um suicídio. As outras pessoas acham um pouco estranho, assim, que não lidam diretamente com a noção, com a coisa da morte. E tem uma coisa no meu trabalho que é essa ideia do budismo, do zen, assim, que me atravessa também, que tem diálogo com isso, assim, né, que o vazio, ele não é... O oco, ele não é o vazio, assim, né? O vazio, ele é o vazio oriental, ele é diferente do nosso vazio, assim, né? No Ocidente, a gente está muito acostumado a preencher tudo, né? E o cinema ocidental tem muito disso. O cinema hollywoodiano não tem tempos mortos, assim, né? Esses tempos que são todos cortados. E essas outras formas de cinema oriental, pensam muito esses tempos, assim, né, dilatados, de uma imagem onde pouca coisa ou quase nada acontece, assim, né? Isso acho que é interessante. O cinema do Carl Guimarães tem muito isso, assim, né? Parece que não tem nada acontecendo e a gente vai ver, ele dá um zoom, tem uma formiga carregando alguma coisa de quarta-feira de cinzas, é isso, assim, né? Carregando restos de pedaços de um acontecimento, de um índice, né? Então, o trabalho tem isso, assim, ele traz índices de uma presença a partir da ausência, assim. Então, eu acho que é isso, assim, gostei do seu comentário em relação ao trabalho, acho que tem tudo a ver. Mais comentários, mais perguntas para André Arçari. Já são o quê? 7h45, a gente já está aqui mais ou menos 1h25 do começo. Acho que ninguém tinha mais alguma pergunta. E o que a gente faz? A gente chama o Marcel para encerrar, já que ele foi, né, o nosso Pedro Bial aqui dessa noite. Será que é isso, Marcel? Você vai... Não sei se alguém tem mais alguma questão ou não. Pode encerrar vocês mesmos, gente.
Tá bom. Quem encerra, então? Você quer... Acho que não precisamos ser tão formais formal. assim, não, né? Não, só ia dizer, enfim, que da minha parte que é um prazer poder conversar com o André sempre, é um prazer também poder participar desses projetos que acho que é legal. Às vezes eu também acho que sinto falta de um modelo mais informal, assim mesmo, de conversa, que os artistas mostram. Isso que o André fez foi legal, né? Ele não pegou o portfólio e mostrou tudo, né? Ele selecionou algumas coisas que estão na cabeça dele agora, e daí a gente vai conversando, assim. Acho que isso é muito bom. E acho que isso é muito bom, sei lá, também para um público não especializado, né? Para desmistificar também que é um processo criativo de um artista hoje em dia, e quais questões atravessam a gente de diversas formas. Então, enfim, queria só também agradecer o André por isso tudo, também parabenizar aí pela trajetória dele, e desde que eu fico curioso com os próximos passos dele também. E não sei, acho que o André mesmo pode encerrar então, né? Já que, né, ele também começou a conceber o projeto, acho que ele pode encerrar. Eu concordo. Então vamos lá. Obrigado a todo mundo que esteve presente aqui essa noite. A gente vai encerrar agora, então, essa primeira live pública dentro desse projeto, Situação de Emergência. Na semana que vem, a gente tem uma live com o artista Hugo Aek, que está aqui presente na sala do Rio de Janeiro, e o curador/artista Thiago Santana, da Bahia, Salvador, mora em Salvador agora, também discutindo o processo um do outro, assim, né, nesse mesmo horário. As informações sobre as lives públicas estão no Instagram, instagram.com/grupo.sismógrafo, e as lives serão postadas a partir de amanhã, sempre o dia seguinte, no canal do YouTube, Grupo Sismógrafo, que também você pode ter acesso através do link da bio pelo Instagram. Enfim, é isso. Obrigado a todo mundo hoje que compareceu, Marisa, Hugo, amigos, Tainan, Natália, Léo, Sandro. E eu acho que é isso, assim, eu acho que eu sentia também um pouco falta da gente ter um diálogo mais aberto, porque eu acho que se esse evento acontecesse de forma presencial, eu não imaginaria uma outra forma dele acontecer, assim, né? Fico pensando um pouco também, já que a gente está tirando as grandes narrativas do trabalho, ou seja, se ele fala um pouco dessa relação mais horizontal com as imagens, seria importante que a coisa também acontecesse de forma horizontal, né? Que não acontecesse de forma tão estruturada entre hierarquias, assim, né? Por isso também a ideia de retirar o YouTube da jogada da gente poder retransmitir alguma coisa para o YouTube, né? Que a gente perde esse contato que já é muito cansativo atualmente dentro do virtual, né? Que a gente tem vivido, assim, né? 24 horas em contato com telas. Então, é isso, assim, eu acho que eu gostei do diálogo, assim, achei interessante, acho que o formato funcionou, né, pelo menos aparentemente, assim, funcionou, e a gente pode seguir dentro dessas conversas, assim, né, como uma espécie de diálogo aberto entre os interessados, assim, né, o público, os curadores, os artistas, que eu acho que também é um contato legal, assim, que a gente pode ter agora nesse momento na qual a gente tem pouco contato com o mundo, assim, né? Que não seja away from keyboard. Então, é isso. Queria agradecer a todo mundo e boa noite.